Olá, meus irmãos, mais uma vez para refletir com vocês a palavra de Deus. E hoje eu selecionei o texto de Marcos. Eu gosto muito de ler Marcos, porque ele vai nos apresentar algumas narrativas que é bem peculiar. E a narrativa que eu selecionei para refletir com vocês hoje é a narrativa da prisão de Jesus. Lá no capítulo 14, depois do Getsemane, nós vamos ter a narrativa da prisão. E no finalzinho, diz que um jovem o seguia. Mas para a gente compreender melhor, eu vou ler a parte do versículo 48. E diz o seguinte: Jesus, dirigindo-se a eles, disse: Serei eu um ladrão? E por que Jesus fala isso? Porque na época era costume fazer emboscadas. E as emboscadas aconteciam durante a noite. E por que eles faziam durante a noite? Porque era mais fácil prender, era mais fácil capturar. E lá no Nordeste é bem comum ouvirmos a história do Lampião, porque ele foi pego em uma emboscada. Só que diferente de Lampião, Jesus não era uma pessoa má. Jesus era uma boa pessoa. Jesus, ele foi um amor personificado. Ele foi a sabedoria personificada. Só que os anciãos, eles queriam procurar um meio de prender Jesus. E o melhor meio era durante a noite, porque aí eles poderiam acusar Jesus de ladrão. Uma pessoa que não era uma pessoa boa. E Jesus diz: Saístes para prender-me com espadas e paus. Para você ver o quanto que eles queriam pegar Jesus. Eu estive convosco no templo, ensinando todos os dias, e não me prendestes. Por que eles não fizeram isso? Eles tinham a oportunidade de pegar Jesus, mas por que eles não fizeram? Porque eles não tinham provas contra Jesus. Eles sabiam que no meio da multidão eles não conseguiam acusar Jesus. Mas durante a noite, sozinho, com discípulos fracos, amedrontados, eles tinham essa possibilidade. Aí o texto segue dizendo que todos fugiram. E é aqui que começa a nossa explicação, no versículo 51. Um jovem o seguia. Ué, mas o autor está dizendo que todos fugiram, como é que um jovem está seguindo ele? Pode ser que aqui seja um acréscimo, mas nós vamos entender mais à frente. E sua roupa era só um lençol enrolado no corpo. Então vamos entender melhor. Jesus estava num jardim, os guardas chegaram lá para prendê-lo, os discípulos correram. E essas coisas não aconteceram em silêncio. Com certeza teve um tumulto ali. E como as pessoas são curiosas, né, e curiosidade, né, a pessoa tem curiosidade de saber as coisas, esse jovem lhe apareceu para ver o que estava acontecendo. É igual uma pessoa que vai fuxicar por aí, vai ver o que está acontecendo na rua. Essa pessoa ela foi verificar. E toda vez que o autor bíblico não coloca nome no personagem, você tem que se identificar. Eu sou esse jovem, você é este jovem que foi ver o que estava acontecendo. E o texto segue dizendo que esse jovem teve ali uma luta corporal, né? Porque o texto diz, e foram agarrá-lo. Ou seja, estava tendo uma luta corporal ali, estavam querendo prender esse jovem. Ele, porém, deixando o lençol, fugiu nu. É aqui que aparece aqui o humor do texto. Mas nós temos duas explicações para essa narrativa. A primeira é, quando a pessoa passa por uma experiência difícil na vida, essa pessoa ela depende de alguém para te animar. Porque quando você está passando por uma situação muito difícil, você não quer pessoas que te julguem,
Você não quer pessoas que te cobrem. Você quer alguém que possa te arrancar um sorriso. E o autor, ele provavelmente acrescentou esse texto para mostrar que Jesus precisava de alguém. Ele quis arrancar de Jesus um sorriso. E eu fico imaginando Jesus olhando para a situação e dizendo, meu Deus, o que é isso? Não é? Então, essa é a primeira explicação que pode ser aceita. E a segunda explicação, que é baseada em hermenêutica, é que Marcos, ele utiliza essa explicação para mostrar a vergonha humana. O que é que tem de mais envergonhoso na vida? É correr nu no meio da rua para que as pessoas vejam? Se imagine, se coloque nesse personagem. Você correndo nu e as pessoas te olharem. O quão vergonhoso é. E por que Marcos faz isso? Para mostrar que vergonha maior do que correr nu, maior do que ver as pessoas te caçoarem, é você entregar a Deus. É você tirar Deus do trono e colocar as coisas do mundo. Isso é mais vergonhoso. E aqui o texto de Amós, eu até já selecionei, no capítulo 2, versículo 16, vai dizer o seguinte: E o mais corajoso entre os heróis fugirá nu, naquele dia oráculo do Senhor. Vergonha maior, meus irmãos, é entregar nosso Senhor. Vendê-lo como se fosse um escravo, porque 30 moedas é o preço que se dá a um escravo. E eu gostaria de rezar um pouco com isso, porque existem pessoas que acham que não tem mais jeito na vida e saem correndo nu. Tem pessoas que se desfazem das suas coisas. Existem pessoas, inclusive, que acham que não tem mais jeito. Mas nosso Senhor está aí. Ele se entregou na cruz. Não é? Então Marcos, inclusive, o Evangelho de Marcos, ele constrói todo um argumento para mostrar a teologia da cruz. Mostrar que a cruz não é um sinal de maldição. Porque para os judeus, ir para a cruz é sinônimo de maldição. Só uma pessoa maldita vai para a cruz. Mas Jesus não era uma pessoa maldita. E foi para a cruz. Então, quando Jesus se entrega na cruz, vai para o madeiro, ele está assumindo tudo aquilo que a gente fez e faz de errado. Não importa se você corre nu, não se importa se você passa pela pior vergonha do mundo. Jesus só quer que você entregue para Ele a sua vida. Porque com Ele você consegue se elevar. Você consegue a totalidade. E nós sabemos, Senhor, que é muito difícil viver longe de Ti. Sabemos que sozinhos nós não temos forças o suficiente, porque a nossa humanidade é fraca. Mas contigo nós temos como iniciar. Então seja a nossa força, seja aquele que dá um empurrão, porque sozinhos nós cometemos muitos erros, eu sei. Eu te peço desculpa, Senhor, por isso. Então segura a minha mão, porque caminhando contigo, segurando nas tuas mãos, eu não erro. Mas sem segurar as tuas mãos, com certeza, eu vou ser uma pessoa extraviada. E quem faz isso é o diabo. Extraviamento, quem faz é o diabo. Todos os meus erros seriam aparentes. Mas quando eu seguro na tua mão, eu consigo ter um norte. Sustenta. Mas se tua mão me